Boa tarde. Boa tarde, seu Jairo. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Princesa. É sempre um prazer estar aqui podendo ajudar a esclarecer a população sobre essas dúvidas que são frequentes com relação ao direito eleitoral. Doutora, a senhora já está há quanto tempo aqui em Capanema já 6 meses em Capanema. 6 meses. A senhora chegou agora e vai começar realmente 6 meses já fazer a explicação, mostrar para a população o que deve ser feito. Primeiro, educar, né, o eleitor para que possa eles realmente se qualificar para ir votar. Agora, doutora, para que é preciso o título eleitoral? Vamos começar logo com essa pergunta. Por que é preciso ter o título eleitoral? Então, muita gente confunde isso, seu Jairo. Eles pensam que não precisa levar o título às vezes, em algumas eleições não se cobrou o título eleitoral, porque é um documento dispensável. Mas não é. O título eleitoral é o documento que dá cidadania ao brasileiro. E é, junto com o CPF, o único documento que é usado com a mesma numeração para o Brasil inteiro. Ele vale em todo o país. E agora, com a biometria, essa situação ficou ainda melhor, porque ele é um documento completo. Ele é um documento que ele traz junto a identificação do eleitor de forma quase que inequívoca, com fotografia, com as 10 digitais, com a assinatura e com dados que são constantes. O título eleitoral, respondendo a sua pergunta, ele também é usado muitas vezes quando o cidadão busca um emprego. O empregador pede o título eleitoral e aqueles comprovantezinhos de quitação eleitoral. Ele também é pedido para fazer passaporte, para emitir CPF. Ele é pedido em várias situações do dia a dia que são extremamente fundamentais para o eleitor. Por isso é importante ter o título eleitoral em dia e regularizado. Certo. Doutora, agora existe data limite para as pessoas realmente ter a inscrição eleitorais, para eles realmente ir lá? Na realidade, seu Jairo, não existe uma data limite normalmente em ano eleitoral, pode ir a qualquer tempo. A pessoa pode ir em qualquer idade e solicitar o seu título eleitoral se nunca teve. Mas em ano eleitoral, como é o caso agora, deste ano de 2016, nós temos uma data limite em que a partir dela não será mais possível transferir nem fazer revisões no título eleitoral, que é 4 de maio deste ano. Então, o eleitor tem até o dia 4 de maio de 2016 para comparecer ao cartório eleitoral da sua cidade e requerer a transferência, a emissão, a regularização do seu título eleitoral. Veja bem, nesse momento a gente faz um apelo à população. Não deixe para a última hora, não deixe para o dia 4 de maio, compareça agora, imediatamente. Não deixe para o final, porque nós moramos numa região quente, o cartório eleitoral às vezes não tem estrutura para atender todo mundo. Então, vá agora e evite ser tratado com desconforto no final. Outro fato que é bom assinalar é que nessa época chove muito. Os cartórios não suportam toda a população que procura. Normalmente, nesse período de fechamento de cadastro, acontecem filas enormes e um extremo desconforto para quem está lá. Então, procure logo, vá logo, compareça, você vai ser atendido com a máxima brevidade, com toda certeza. Doutora, só lembrando que a senhora está falando aqui para mais de 40 municípios no Nordeste do Pará. Toda a região Nordeste está lhe ouvindo nesse exato momento, né? A gente realmente, para lembrar a senhora, que a senhora está falando aí para outros municípios também, onde tem outras zonas eleitorais, e a gente está aqui com mais de 40 municípios eleitorais, inclusive a maior audiência da região, que é o programa Patrulhão. Agora, doutora, quem é obrigado a votar? Então, é obrigado a votar quem tem mais de 18 anos e menos de 70 anos, tá? Essas pessoas, se não votarem em 3 eleições consecutivas, vão ter seu título cancelado. Doutora, agora o nosso diretor que está aqui ao nosso lado, o nosso diretor Rui da Princesa, que é o diretor do Grupo Princesa, quer fazer algumas perguntas também para a senhora. Tá? Fique à vontade, Rui. Doutora, boa tarde. Primeiro é uma honra recebê-la. Tá? A gente fica muito feliz em saber que a senhora vem até o norte do Brasil, tá? Sabendo que o município, o Brasil, né, é um país tão grande, a senhora veio lá do sul do Brasil, tá, para cá, para o norte, onde vai tentar, se Deus quiser, dar uma moralidade, organizar as eleições deste ano. Mas a pergunta que eu queria fazer para a senhora, doutora, é quem é que hoje é realmente obrigado a votar? Eu vou ser sincero para a senhora logo, tá? Que eu não acho justo a gente ser obrigado a votar. Porém, a Constituição brasileira diz que o brasileiro
tem que votar e a gente tem que entender e compreender. Mas quem é que hoje é realmente obrigado a votar? Porque a gente sabe que tem os velhinhos, tem os idosos, tem pessoas de 16 anos, tem várias perguntas que o eleitor ele quer saber. Quem é realmente hoje está obrigado a exercer o seu poder de voto nas eleições? Então, essa sua opinião do voto facultativo, ela não é só sua, não. O senhor não está isolado nisso. Porque muita gente pensa exatamente como o senhor. Inclusive, em vários países do mundo, o voto é facultativo. Vota quem realmente escolheu, está consciente e quer exercer a sua cidadania. Inclusive, considera-se que isso é um direito de votar. Como eu estava dizendo antes, quem realmente é obrigado pela Constituição a votar são os maiores de 18 e menores de 70. Esses realmente têm que votar e, se não votarem por 3 eleições consecutivas, vão ter seu título cancelado. Então, quem tem os 16 anos completos que tira o título, quem tem entre 16 e 18 não é obrigado? Não. Ele também não é obrigado a tirar o título e ele não é obrigado a votar. Assim como os maiores de 70. Vota se quiser. E os analfabetos também tem o voto facultativo. Então são 3 casos, 3 situações em que a pessoa pode votar se quiser. Os entre 16 e 18 anos, os maiores de 70 e os analfabetos. Eles têm o título regularizado, mas votam se eles quiserem. Tá certo, doutora. Outra pergunta que muitas das vezes, eu falo isso para a senhora, doutora, porque a senhora sabe que as zonas rurais em todo o nosso Nordeste paraense, a gente sabe que a zona urbana é a região populosa, porém, eu creio que as zonas rurais da nossa região é onde tem mais pessoas, onde tem mais eleitor. Tá? O que pode acontecer, no caso, por algum motivo, tá? Se o cidadão, o eleitor, no dia da eleição, tá? Aconteceu algum problema lá na casa dele, não conseguiu transporte, o que é que ele faz se ele não conseguir chegar naquele dia na zona eleitoral dele para votar? Eu vou ser um pouco mais abrangente na sua pergunta, não só na zona rural. Ele está em outro município, ele está em outro estado da federação. Ele comparece numa sessão eleitoral e justifica seu voto. Agora, especificamente nesse seu caso, ele está numa zona rural, não consegue transporte, está doente, né, está enfermo, tem várias situações que podem acontecer que impossibilitam o eleitor, no dia da eleição, de ir até a sua sessão eleitoral votar. Nesse caso, ele tem 60 dias para ir até o cartório eleitoral da sua cidade e pedir para justificar o seu voto. Aí, nesse caso, vai incorrer numa justificativa em que ele não vai ser penalizado de forma alguma. Muito bem, eu queria deixar bem claro para a senhora que nesse momento, como a Rádio Princesa entra em mais de 40 municípios aí, nós queríamos aqui, queria passar que a senhora está, na verdade, fazendo o papel dos demais colegas seus, do chefe de cartório da região, porque a senhora sabe aqui na nossa região praticamente 24 a 25 municípios, onde eu creio que deve ter uns 20 chefes de cartório eleitoral. Aí o que a senhora está nos passando nesse momento e para o ouvinte que está na sua casa, está no carro, está em qualquer lugar de nossa região, tá, tem valor para todos os municípios. É uma lei nacional, né, doutora? Só para que as pessoas entendam. É verdade, tá? É verdade. Essas informações que a gente está tratando aqui, elas são válidas em todo o território nacional. É uma informação que pode ser utilizada em qualquer lugar em que você esteja. Doutora, o cidadão veio lá do Chile. Ele é chileno, ele decidiu vir morar no município de Capanema, ou Nova Timbuktu, ou Peixe-Boi, em qualquer município da nossa região. Ele pode votar? Como é que ele faz para se cadastrar, para tirar o título dele? Estrangeiro não vota no Brasil. Né? Então, o cidadão estrangeiro, pertencente a outra nacionalidade, não vota. A não ser que ele seja naturalizado brasileiro. Aí ele passa a ser cidadão brasileiro. Vota no Brasil o brasileiro nato, que nasceu no Brasil, e o brasileiro naturalizado, aquele estrangeiro que optou em ser brasileiro, fez todo o trabalho de nacionalização, fez todo o processo de nacionalização, virou brasileiro naturalizado, esse tem que votar. Muito bem, doutora Carla, onde o eleitor exatamente? Eu queria que a senhora falasse, não como os nossos caboclos, nossos amigos da zona rural, né, Jairo? Gosta de ouvir, mas a gente tem que ser, eu queria lhe agradecer porque a senhora está sendo muito bem clara nas suas colocações, mas o eleitor, ele tem único, exclusivamente, só o cartório eleitoral do município para tirar o título? Sim. Cada eleitor deve comparecer para retirar o seu título no cartório eleitoral do seu município. Então, o eleitor de Peixe-Boi comparece no cartório eleitoral de Peixe-Boi. O eleitor de Capanema comparece no cartório eleitoral de Capanema.
o de Bragança, no cartório eleitoral de Bragança. Existem alguns municípios, eu vou exemplificar aqui como o caso de Bonito, que recentemente foi agregado por Peixe-Boi. O cartório eleitoral que responde por Bonito está em Peixe-Boi. Então, se na cidade dele, Bonito, não tem cartório eleitoral, ele deve se dirigir a Peixe-Boi, descobrir qual é o cartório eleitoral que responde, no caso Peixe-Boi, ir até lá e fazer o seu título lá em Peixe-Boi. Então pronto, tá aí os meus amigos do Bonito, queria já deixar essa informação, que você que vai fazer qualquer trâmite relacionado à questão eleitoral no município do Bonito, que procure logo o município de Peixe-Boi, vá até o cartório eleitoral de Peixe-Boi para sanar, para resolver os seus problemas eleitorais. É importante destacar também, seu Rui, que os cartórios eleitorais aqui do Pará, eles funcionam das 8 horas da manhã à 1 da tarde. Então, o eleitor ele tem todo esse período, de segunda a sexta, para comparecer ao cartório eleitoral e transferir seu título. E mais uma vez eu vou reforçar, como o encerramento do cadastro vai acontecer no próximo dia 4 de maio, não deixe para a última hora. Procure, você ainda tem 45 dias para procurar o seu cartório e regularizar a sua situação. Pronto, então aos meus companheiros e amigos do município do Bonito, eu queria deixar aqui já essa informação, que o cartório eleitoral do Bonito não é mais no município de São Miguel do Guamá, de onde era antes, tá? Você que está aí nos ouvindo, se o seu colega que vai, passe para o seu vizinho, passe para o seu colega, passe para o seu irmão, para o seu primo, para que ninguém vá dar com a cara no chão lá em São Miguel, tá? Agora é no município de Peixe-Boi, onde todos os bonitenses, né, vão tratar da questão eleitoral do seu título, dos seus documentos eleitorais, no município de Peixe-Boi. Doutor, agora eu vou lhe fazer uma pergunta muito importante. E eu já queria dizer aos meus amigos que estão em casa, nesse exato momento, pegue um papel e uma caneta, você que vai votar a primeira vez, para anotar exatamente o que a doutora Carla Ramos vai falar para a gente. Quais são os documentos exatos, os documentos obrigatórios que o eleitor tem que levar até o cartório eleitoral para ele tirar o título dele a primeira vez? Para responder essa sua pergunta, eu preciso lhe explicar 3 situações. São 3 tipos de serviços que a gente faz na Justiça Eleitoral. Primeiro, é o primeiro título. É a primeira vez que a pessoa vai fazer o título. No segundo, a transferência, quando ele sai de um outro município e vem para o município que ele está morando agora. E o terceiro caso seria uma revisão, quando dentro do município, por algum motivo, ele mudou de bairro e quer mudar a seção onde está votando. Em todos esses casos, ele tem que levar documentos originais, não pode ser fotocópia. Principalmente a carteira de identidade ou qualquer comprovante de identidade original com foto, né? E aí vale a carteira de trabalho, a carteira de identidade. Não pode ser usado, no caso, para fazer pela primeira vez, uma carteira de motorista. E aí existem algumas diferenças entre cada uma dessas 3 situações. Quando ele for fazer a primeira vez, ele leva o documento original com foto, que pode ser um desses que eu lhe falei, a certidão de nascimento, que vai ter ali todos os dados deles, um comprovante de residência atual e que realmente comprove que ele reside naquele lugar, porque o que a gente vê por aqui é muita gente levando um documento de residência de um vizinho, de alguém que não tem nenhuma relação de parentesco com aquela pessoa que está indo ali fazer o título. Uma pergunta só, por exemplo, o cidadão quer tirar o título dele, ele vai com o comprovante de residência, lógico, da casa dele, porém, foi uma casa que eles compraram e o papel lá de luz ainda está no nome do ex-dono. Como que vai ser essa situação? Porque obrigatoriamente deveria estar no nome dele ou no nome dos pais, vamos dizer assim, que tem o sobrenome ou a cédula de identidade, que nas costas você vai dizendo, está aqui o nome do pai e o nome da mãe, o qual está aqui no comprovante de residência da CELPA ou da COSAMPA, tá? Mas se o cidadão, o papel de luz da casa dele, como as pessoas falam, papel de luz, se não tiver, se for um outro nome, uma pessoa que tenha um outro sobrenome, resumindo, qualquer outra pessoa, como é que o cidadão tem que fazer isso? Não é só com comprovante de luz que se comprova o endereço, né? Se ele tiver filhos no colégio, o comprovante de matrícula dos filhos no colégio comprova o endereço, o contrato de trabalho dele, a carteira de trabalho assinada no município. Enfim, são várias situações, cartão do a conta de telefone. A conta de telefone, a conta da TV a cabo. E uma conta de uma loja, doutora? Vamos dizer assim, de uma Radisco, de uma Eletromóveis, uma conta, serve? Se ele tiver outros elementos que ajudem a comprovar que ele é daquele município, isso poderia servir sim como um elemento de prova. Ele pega uma conta de uma loja, pega outra conta, outra coisa assim, aquele contexto. Acaba comprovando realmente, né? O chefe de cartório vai analisar
E aí, dependendo da comprovação que está ali apresentada naquele contexto, o chefe pode aceitar sim ou não. Depende da análise do chefe de cartório. E o outro documento que eu ia dizendo, que ele é válido só para meninos também, rapazes, né, com mais de 18 anos e menos de 45, também tem que levar certificado de reservista militar. Então não tem como tirar o título sem o certificado de reservista, quem tem mais de 18? O certificado de alistamento. De alistamento, tá. O reservista. Não tem, ele não tira. Tem que ter o certificado de alistamento militar ou de reservista para poder, se tiver mais de 18 anos. É uma obrigação e uma situação que consta na lei. No caso de quem tem 16 anos, que não é obrigado, ele pode tirar o título sem Pode. a reservista. O rapaz entre 16 e 18 pode tirar o título sem reservista. O homem com mais de 45 anos também pode tirar o título sem a certificado de reservista. Então, se é obrigado entre 18 e 45. Entre 18 e 45 anos completos, ele tem que levar o certificado de reservista para fazer a primeira vez. Se ele for transferir, o título, ele também tem que levar esse documento de identificação, da mesma forma o comprovante de endereço, como nós já conversamos, mas não vai precisar do certificado de reservista. Ele leva o título anterior, o documento original com foto e o comprovante de endereço original. E se ele for revisar dentro da mesma cidade, é da mesma forma. Comprovante de endereço, documento original com foto e o título eleitoral se ele tiver. Muito bem. Doutora, quanto é que o eleitor ele paga para tirar o título dele? Eu sei que, como diretor de rádio, a gente vê as pessoas vêm pegar informação, aí o cidadão, não, porque eu fui lá, tem uma multa, tem isso, o eleitor paga para tirar o título? Não, absolutamente. Ele não paga para tirar o título, ele não paga para transferir, ele não paga para revisar. O que ele vai pagar é uma eventual multa se ele não tiver votado e não tiver ido naqueles 60 dias depois da eleição e lá justificar. Aí ele paga. Mas se ele não foi, mas justificou o voto, ou se ele foi votar e está com tudo em dia, ele não paga absolutamente nada. O serviço é completamente gratuito. O título eleitoral, doutor, ele pode ser plastificado? Eu não digo por quê, deixa eu lhe explicar uma coisa. Se pode ou se não pode, muitas das vezes o caboclo ele bota o título dele dentro do saco, ele vai para o interior, ele pega a chuva. Pode plastificar ou não pode? Deve. Deve, exatamente por isso. Essa confusão vem porque a carteira de identidade não pode mais ser plastificada. Muito bem. O título eleitoral, a gente até orienta que plastifique, porque eu não digo aqui nessa região nordeste, mas eu vim do Marajó agora, recentemente, onde todo o transporte é por água, mas era comum se fazer, emitir segunda via porque os títulos estavam se desmanchando por ter caído na água. Por mais cuidadoso que a pessoa seja, eventualmente pode molhar, respingar. Com o título plastificado, não vai ter esse problema, vai conseguir conservar melhor seu documento. Muito bem, doutora. Na nossa próxima entrevista, eu já queria aqui lhe pedir mais uma vez, porque é uma riqueza muito grande para a nossa região, para os nossos eleitores. A gente tem uma pessoa como a senhora disponível, de boa vontade, para poder informar o eleitor da nossa região. Tá? Nós vamos preparar aqui na rádio, doutora, na nossa próxima entrevista, um WhatsApp para que as pessoas façam perguntas. Perfeito, tá? perfeito. Olha, o fulano de tal está fazendo tal pergunta de tal município, para a gente tentar esclarecer na hora, tá bom? E no final da nossa entrevista, eu queria que a amiga fizesse a gentileza de deixar o número, eu não sei se é do cartório eleitoral a nível nacional, estadual, ou do próprio cartório eleitoral do município de Capanema, né? Para que o eleitor procure se informar. Porque quem te vê são as pessoas desinformadas. Muitas das vezes, doutora, não é culpa do próprio eleitor. Tá? É culpa do próprio sistema, no meu ponto de vista, que realmente eu acho que é pouco demais até então a educação que é dada ao nosso povo, em especial de informação quanto a esse tipo de situação. Tá? Ainda mais na legislação eleitoral, que muda a cada 2 anos, de acordo com as eleições. Né? A cada 2 anos nós temos leis novas, tratando dos mesmos assuntos de forma diferente, o que pode induzir as pessoas até a erro. Uma pergunta, doutora, é até o dia 3 ou 4 do... 4 de maio. 4 de maio. 4 de maio. Após 4 de maio. 4 de maio finaliza o prazo, né? Uhum. A partir do dia 5, é possível, o que é possível e o que não é possível para que o eleitor vá até o cartório eleitoral fazer algum tipo de
A partir serviço? do dia 4 de maio, seu Rui, a gente não vai estar mais transferindo, revisando e nem fazendo primeira via. A única coisa que é possível fazer, a partir do dia 4 de maio, seria a segunda via, que é emitida até 10 dias antes da eleição, caso o eleitor perca nesse período o seu título eleitoral. Mas isso porque, para fazer a segunda via, não é necessário mexer no cadastro. A gente não altera nada, o cadastro vai ficar indisponível, a gente só imprime o título exatamente como ele era antes, por isso que é possível. Doutora, é uma pergunta muito importante isso aqui, que tem uma grande parcela, tá, da sociedade que deve ter alguma pessoa em sua família, tá, portando alguma deficiência especial. Tá? Os portadores, aquelas pessoas que são cadeirante ou aquelas pessoas que têm qualquer outro tipo de deficiência que não conseguem chegar só até o cartório eleitoral visual, auditiva, de qualquer tipo de deficiência. A Justiça Eleitoral, ela tem alguma ação nesse sentido, tá, para garantir o acesso ao voto desse cidadão especial? Essa pergunta é relevante, até porque todo ano a gente vê na televisão aquelas reportagens do cadeirante que foi carregado porque não conseguiu chegar no seu local de votação, do cego que estava perdido porque não existia uma sinalização adequada para ele. E isso ocorre muito em função da falta de informação da população em relação a isso. A Justiça Eleitoral, em todos os cartórios que estão me ouvindo, em todos os municípios que estão me ouvindo, mantém sessões eleitorais apropriadas e adequadas para todo tipo de deficiência física. Só que cabe ao cidadão, ainda agora nesse período que temos até o dia 4 de maio, comparecer ao cartório eleitoral e solicitar para ele ser atendido numa sessão especial, para evitar aquele constrangimento, ele ter que ser carregado por degraus ou tipo de coisa parecida. Todos os cartórios eleitorais, nesse período agora, após o fechamento do cadastro, fazem análise dos seus locais de votação e determinam sessões especiais. Essas sessões, elas normalmente são adequadas e os servidores, as pessoas que estão ali, os mesários, são treinados para esse tipo de atendimento. Então, temos sim sessões especiais em todos os municípios com capacidade para atender não só os deficientes com locomoção, como também idosos, deficientes visuais, deficientes auditivos, enfim, qualquer pessoa portadora de necessidade especial. Doutora, eu queria lhe agradecer, tá, dizer da importância que é cada palavra sua para a nossa região, cada palavra sua de informação, de orientação para os eleitores e colocar sempre a Rádio Princesa, não só a Rádio Princesa, como todos os meses. Eu tenho certeza que os nossos companheiros da Rádio Educativa, da Rádio Antena C, das demais emissoras de televisão, de rádio que tem na nossa região, estão abrindo as portas para pessoas como a senhora tentar informar os nossos eleitores e avisar a você que tem alguém aí na sua casa que é deficiente, tá? Procurar logo o cartório eleitoral para que esse cidadão ele exerça o seu poder de voto, tá? Para ir no dia, para que ele não porque não procura o cartório eleitoral, a zona dele é lá em cima, aí tem que subir uma escada, vai carregar o cidadão. Então, antecipe logo, né? Mas, seu Rui, vamos destacar uma coisa importante. Pois não. O próprio cidadão que é portador de deficiência tem que ir ao cartório eleitoral, Sim, acompanhado, sim, mas sim, ele deve ir. Lá nós vamos dar orientações sobre como ele vai poder também votar. Situações que aconteceram agora com uma mudança legislativa que houve, temos agora o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Esse cidadão que tem deficiência, ele vai ter condições de ter auxílio para votar. Então, quando é que ele vai poder ter esse auxílio? Quando solicitar esse auxílio? Esse tipo de coisa toda, a gente pode explicar lá no cartório eleitoral para ele. Pronto, olha, muita gente não sabia disso aí, desse auxílio que a pessoa que é portadora de algum tipo de deficiência para chegar até a sua sessão eleitoral para votar no dia da eleição. Então, eu queria lhe agradecer mais uma vez e eu queria que a senhora fizesse suas considerações finais e já lhe fazendo o convite novamente, marcado pela senhora uma outra data, para a gente tratar já de outros assuntos que não sejam mais esse, porque o tempo ele é curto no horário na rádio e é curto até as eleições. Né? Então, a senhora determina o outro assunto da nossa próxima entrevista e eu queria que a senhora fizesse as suas considerações finais para a gente encerrar aqui as nossas perguntas. Seu Rui, primeiro agradecer o convite, dizer que ele já está aceito antecipadamente, né? Agradecer a Rádio Princesa, a população que está nos ouvindo, dizer que essas questões, em princípio, que parecem chatas, né? Essas questões eleitorais, elas são extremamente relevantes da gente pensar e tratar, principalmente nesse momento histórico que o país está passando, né? Na situação em que a gente se encontra hoje, com essa turbulência toda no cenário político, é muito importante que o eleitor se mantenha informado, consciente dos seus deveres, dos seus direitos também,
e atuando para que a gente viva num país melhor, numa cidade melhor, num mundo melhor. Muito bem, eu queria agradecer a doutora Carla Ramos, ela é chefa do cartório eleitoral da 25ª Zona Eleitoral, que é o município de Capanema, ao qual agora explanou, né, vários assuntos, que não só serviu para a zona ao qual ela comanda, mas serviu para todas as outras zonas eleitorais da nossa região. Agradecer ao meu companheiro e amigo Fábio Brau, agradecer ao meu amigo Jairo Souza, que me deixou no lugar dele fazendo as perguntas.